Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesta terça-feira pela manhã. Dia de jogo do Vasco valendo classificação para a segunda fase, ou melhor, para a repescagem da Copa Sul-Americana. Lembrando que se o Vasco vencer hoje, o Vasco pega aí uma equipe que desce da fase de grupos da Taça Libertadores da América para fazer um confronto, para ter ideia aí se o Vasco continua ou não na Sul-Americana. Dá para falar sim que vale vaga, porque continua a sobrevivência do Vasco nessa competição. E eu espero que o torcedor do Vasco hoje, no final da nossa transmissão, esteja como quem toma Alegre Vit, esse produto que vocês puderam observar aí, que é distribuído pela Nit Quantic, e eu não tenho dúvida que quem toma Alegre Vit tem uma energia, algo a mais aí. Principalmente o torcedor vascaíno precisa e precisa muito. Olha só, torcedor, hoje eu venho trazer um tema aqui que é muito polêmico. E eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre determinados temas, porque hoje a gente vive no mundo da radicalização, que quando você emite uma opinião sobre determinada coisa, parece que você está falando sobre uma verdade absoluta e que se em algum momento você resolver trocar a sua opinião, você está fadado a ser crucificado e aquilo que você falou, principalmente quem se expõe, quem trabalha nas redes sociais, quem trabalha com informação, com opinião, é algo que é muito. Eu não sei nem que termo utilizar, mas poderia ser qualquer termo pejorativo a quantidade de pessoas que estão prontas para te atacar ali, se algo que você acaba falando acaba não se concretizando. E hoje eu quero falar sobre o jogador mais importante do Vasco desde a sua chegada, Pablo Verratti. Esse centroavante argentino, já veterano, que quando é anunciada aí a sua contratação, pouquíssimos vascaínos foram otimistas quanto aquilo que ele poderia render na sua passagem pelo Vasco. E aqui, à frente dessa câmera, tem alguém que também, à época, não gostou da escolha por Pablo Verratti. Eu lembro que tinha um outro jogador, Michael Santos, que me parecia com valências bem melhores que Pablo Verratti. E olha, que ele estreia, faz gol. E semana passada, a gente pôde trazer aí os números do SofaScore, um parceiro nosso aqui do Atenção Vascaínos, e desde a sua chegada no Vasco, o Pablo Verratti pulverizou praticamente todos os números que um centroavante precisa pulverizar para mostrar a sua eficiência. É o jogador aí que no futebol brasileiro, desde a sua chegada, mais fez gols de cabeça, mais ganhou duelos aéreos, enfim, um jogador diferente. E eu, particularmente, e alguns torcedores do Vasco, temos a opinião que é bem isso que eu acabei colocando hoje, torcedor, na capa desse Acorda. Titular, sempre, sim, sem dúvidas. Poderia ser qualquer título. Agora, insubstituível? Não. Ele pode ser substituível, sabe? Ele pode e deve, em alguns jogos, ter essa noção de quem comanda o Vasco. Onde é que eu quero chegar? O entorno do Pablo Verratti não é um entorno que potencializa o seu jogo, porque o Pablo Verratti é um centroavante de não grandes habilidades, não é um cara de grande velocidade, não é um cara de drible, não é um cara de fazer um facão. Agora, na arte daquela história de ser o centroavante terminal, o centroavante de um toque na bola, ele é fantástico, principalmente se for no jogo aéreo. Só que esse tipo de centroavante de um toque, quando você enfrenta equipes do seu nível
ou equipes inferiores à sua, você consegue, durante o jogo, proporcionar várias possibilidades para que esse cara tenha êxito. Por exemplo, hoje à noite é um jogo que, na teoria, provavelmente terá gol do Pablo Verratti, porque a equipe do Melgar é uma equipe inferior à equipe do Vasco. Então, a gente tem quase que certeza que a gente vai conseguir criar oportunidades de gols que o Verratti vai acabar completando, colocando para dentro da rede. Agora, quando a gente enfrenta equipes melhores tecnicamente, equipes que acabam mandando no jogo, equipes que empurram esse Vasco para trás, o Pablo Verratti acaba se tornando uma peça completamente nula. E eu falo isso com tristeza, porque na minha cabeça, se o Vasco tivesse uma equipe sólida, uma equipe que conseguisse empurrar o adversário para trás, uma equipe que conseguisse trabalhar muito bem no último terço, que conseguisse fazer essa bola chegar sempre na lateral ali da grande área para colocar essa bola para dentro da área, o Pablo Verratti já é um monstro na arte de fazer gols e teria muito mais. Só que enquanto o Vasco não consegue ser essa equipe dominante, enquanto o Fernando Diniz não conseguir implementar a fundo, com treinamentos, o seu modelo de jogo, enquanto o Vasco, nessa janela que se aproxima, não conseguir, se papai do céu assim abençoar, 3, 4 reforços para fazer essa equipe subir de prateleira, tem jogos que é necessário fazer a leitura que o Pablo Verratti tem que sair durante a partida. Eu acho que não é difícil entender isso, sabe? Porque vai ter muita gente que daqui a pouco pode pegar um corte dessa aqui e vai, mesmo com a capa que eu fiz, que ele tem que ser titular na equipe do Vasco. Só que enquanto a gente não resolver essa questão ofensiva da nossa equipe, ele não pode ser alguém inquestionável durante os 90 minutos. Eu acho que muito bem ele pode jogar uma partida. Começa o jogo, e isso eu tô falando clássicos, jogos contra equipes grandes fora de casa, Palmeiras no Allianz, São Paulo no Morumbi, Corinthians em Itaquera, Inter no Beira-Rio, Grêmio na Arena do Grêmio, enfim, esse tipo de jogo. O Pablo Verratti começa o jogo. Chega no intervalo, o Pablo Verratti não fez uma finalização no gol, não tá tendo êxito, não tá conseguindo segurar a bola lá na frente. Qual o problema de ele ser substituído e entrar um centroavante com outra característica que possa oferecer outro tipo de jogo para a equipe do Vasco? Muita gente fala que se tirar o Verratti do Vasco, o Vasco não vai fazer mais gols. E hoje, se a gente observar, o Verratti é responsável pela maioria dos gols que o Vasco acaba fazendo. Só que a pergunta que eu faço é a seguinte: sem o Verratti, será que a gente conseguia gerar jogo para que outros jogadores envolvidos no processo poderiam daí sim aparecer e não ficar condicionado a esse jogo de bola aérea? É uma pergunta que eu faço. Será que não valeria o teste num jogo que o Vasco está sofrendo bastante, que a bola não está chegando no Verratti, trocar, dar uma possibilidade do Rayan vir jogar por dentro, dar uma possibilidade do GB ser esse atacante, sabe? Mexer com esse elenco que a gente tem hoje e não deixar ele lá na frente sem participar do jogo, como basicamente foi no último sábado aí contra o Fluminense. Então, torcedor, para resumir esse acorda de hoje e falar um pouquinho do jogo, eu acho que essa questão do Verratti, na minha opinião, ela está superada. A minha opinião é essa. Ele é titular da equipe do Vasco, porém, ele precisa ser substituído em alguns jogos em que as coisas não estejam acontecendo. Se você concorda, não concorda da minha opinião, tá tudo certo. É apenas o meu ponto de vista. E se você discorda, deixa o comentário aí embaixo. Se você concorda, deixa o comentário aí embaixo que não tem problema nenhum. Falando um pouquinho do jogo de hoje à noite, a gente não tem ideia aí que equipe o Fernando Diniz vai colocar em jogo. A gente sabe que a equipe do Vasco vem nessa maratona, alguns jogadores vão sentindo aí a questão do desgaste. Provavelmente o Coutinho volta, que não jogou contra o Fluminense, mas eu tô curioso para ver como que o Diniz vai tentar oxigenar essa equipe. Lembrando que daqui a 3 dias já tem jogo de novo contra o Red Bull Bragantino, um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, e eu espero que o Fernando Diniz consiga fazer uma equipe ofensiva, uma equipe que o Vasco consiga vencer a partida de hoje à noite e também, ao mesmo tempo, rodar esse elenco para que a gente possa chegar bem num confronto tão físico como vai ser no próximo sábado contra a equipe do Red Bull. Beleza, torcedor? A gente se encontra hoje à noite, 17h30 começa o nosso pré-jogo. Eu entro a partir das 18 horas, toda a equipe aqui, solta o dedão no like e eu quero mandar
hoje toda a energia positiva para o meu amigo, para o meu irmão, para o meu parceiro Igor Silva, que vai estar passando por cirurgia aí na sua perna. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Igor, te amo, você é diferenciado e tenho certeza que o Papai do Céu vai abençoar a tua cirurgia, que vai dar tudo certo. E as pessoas não têm ideia o quanto que um cara igual o Igor é importante aqui no Atenção Vascaínos. Eu mesmo é meu irmão, porque desde que eu cheguei aqui no canal, foi um cara que me acolheu, um cara que eu tecnologicamente não sou top, tenho muitas dificuldades e ele sempre com aquela paciência, sempre com aquela alegria de poder atender. Então, Igor, vai dar tudo certo e logo, logo você está de novo aqui com a gente. Valeu, meu amigo. Abençoa, Papai do Céu, e a gente se encontra hoje à noite no pré-jogo. Valeu, galera!